você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Jesus te abençoe, que Jesus te abençoe muito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dê seu like e compartilhe. Você já parou para pensar qual é o nível do teu relacionamento com Deus? Vamos ver logo após a vinheta. É muito interessante que tem coisas que é para Deus fazer e tem coisas que dependem da gente. Esse nível de intimidade com Deus é justamente o quanto você está disposto a se entregar para estar cada vez mais próximo de Deus. Vamos ao tema de hoje? Aprofunde o seu relacionamento com Deus e mergulhe em águas profundas. Nosso texto base está em Ezequiel, capítulo 47, verso 5, que diz assim: E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha que tremendo! Nós vamos trabalhar em Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 5. Mas nós vamos ver que Ezequiel, ele foi um profeta de Deus. Deus deu a ele uma visão. E justamente quando ele estava no cativeiro lá na Babilônia, Ezequiel, ele viveu junto com o povo, com o povão, como a gente fala. Daniel viveu no palácio, mas Ezequiel não, ele viveu com o povão. E esse povo foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Sabe por quê? Porque eles eram idólatras, porque eles faziam as coisas que abominavam a Deus. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes, é Deus falando. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Olha para você ver, Deus, ele nos avisa, Deus, ele nos corrige, Deus, ele nos ensina. Deus nunca vai fazer algo e assim, porque ele é injusto. Ao contrário, Deus sempre é justo e Deus sempre nos avisa antes de fazer alguma coisa. Lá na Babilônia, o profeta Jeremias, ele estava com uma função de ensinar aquele povo a buscar a Deus, a voltarem a ter um relacionamento com Deus. Porque antes o povo pensava que relacionamento com Deus era somente no templo. E lá na Babilônia não tinha templo. Era uma cidade estrangeira. Eles iam ter que entender que se eles buscassem a Deus, Deus estaria com eles. Essa visão do rio, ela nos leva justamente a entendermos isso, que existem níveis de relacionamento com Deus. Por quê? Porque essa água, esse riozinho que começava assim, como um pouquinho de água saindo, né? E depois era águas profundas. E onde passava, ia levando vida. Simboliza o Espírito Santo de Deus. É um rio que a gente chama de rio espiritual, onde nós podemos aprender que existem lugares de intimidade com Deus. E intimidade mais profunda. E você é convidado a mergulhar na intimidade com Deus. Vamos ver João 7:38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É isto que o Espírito Santo quer que nós entendamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais próximos nós estamos, mais íntimos nós estamos, maior é o desejo que nós vamos ter de estar com Ele. E o Espírito Santo, quando Jesus falou isso, ele ainda não tinha sido, ele ainda não tinha descido, porque o próprio Jesus estava aqui. O Espírito Santo, ele veio quando Jesus ascendeu ao céu. E é interessante que nós vamos ver, por exemplo, no Salmo 46, verso 4, a família de Coré falando sobre rio, sobre correntes. Vamos ver, Salmo 46, verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E é isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo, ele está habitando em nós.
nós podemos desfrutar da água da vida. Ezequiel, em sua visão, ele vê surgir as águas. Ezequiel 47, verso 1. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. É tremendo você entender que para quem quer ter intimidade com Deus, precisa caminhar na presença de Deus, precisa se aprofundar na intimidade com Deus. Isaías 55:1 fala assim, olha que lindo, todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiros nem recursos, vinde agora comprar e comer, e vinde adquirir vinho e leite sem pagamento e sem custo. Sabe por quê? Porque o preço foi pago na cruz do Calvário. A sua intimidade com Deus foi paga, a sua entrada diante de Deus está pago. Quando Jesus falou está consumado, é justamente isso. Você tem ousadia, você tem liberdade para falar com teu Deus, para se relacionar com este Deus tão tremendo. É lindo, foi pago, mas não foi por nós não, foi pelo Senhor Jesus. E esta água, ela ia saindo, do templo para fora. Vamos ver o versículo 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. É tremendo você entender. Apocalipse 22:1 ainda fala assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Nós temos essa liberdade, nós temos esse acesso, nós temos a água viva fluindo dentro de nós. E aí a gente vai ver esses níveis de profundidade que justamente Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel, que ele quer ter conosco. Ezequiel 47, verso 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Olha só, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Os artelhos é o tornozelo. Isso pode simbolizar assim, olha, nessas águas você está tranquilo, você está assim no rasinho, no superficial, molha somente os pés. Tornozelo, a gente pode entender daquela pessoa que aceitou Jesus, mas não tem intimidade com Deus. Sabe aquelas pessoas que falam para você assim, eu já fui no culto e tá bom? Tá bom, não. Deus tem níveis a mais, tem águas profundas, tem relacionamento maior com você. Aceitar Jesus é só o comecinho. Então vamos entender essas profundidades e vamos sair do raso, vamos sair desse superficial. Vamos entender quem que vivia nesse superficial na Bíblia, que deu assim, vai dar uma base pra gente? A multidão. A multidão, ela ouvia Jesus, ela seguia Jesus, ela não se aprofundava em servir a Jesus, ela seguia, mas servir a Jesus, aquele que quiser vir após mim, o que Jesus fala? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É justamente essas pessoas que querem servir a Jesus do jeito delas. São essas pessoas que querem estar até no meio dos outros, mas fazendo aquilo, que agrada a elas. Muitos seguiam, sabe por quê? Porque tinha pão, tinha milagre, tinha bênçãos. Vamos ver Lucas 8:4, o próprio Jesus falando? E ocorreu que uma grande multidão se reuniu. E as pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Então essa multidão, ela não estava seguindo a Jesus porque elas queriam realmente conhecer, se aprofundar. Elas estavam querendo ver. Simão é um outro exemplo. Simão, ele andava com Filipe. Ele via Deus usar Filipe, mas ele não tinha intimidade com o Deus assim como Filipe
Filipe tinha. E tem bastante que a gente pode classificar nesse nível de relacionamento. Mas vamos ver Atos 8:13. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele ficava impressionado como que um homem podia ser usado, poderia fazer aquelas coisas que ele via. Mas ele só acompanhava, né? Vamos ver um exemplo prático, quando Jesus nos traz, né? Mateus 13:22, que aí a gente vai entender um pouquinho melhor. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Ela não muda de nível as pessoas. As pessoas não querem negar a si mesmo. Elas só querem acompanhar, tipo, vou com a galera, né? Vamos para um segundo nível de relacionamento? Então, nós saímos do superficial, daquela que a água ia só até o tornozelo, e nós vamos para um nível mais profundo. Que nível é esse? É o que vai até o joelho. Ezequiel 47, verso 4. Quando a gente está na praia, a gente gosta de, eu pelo menos, eu só vou na beirinha, né? No comecinho, a água indo até o joelho, eu ainda consigo me controlar, né? Eu já não vou até muito mais fundo não. Por quê? Porque a gente acaba tendo medo. E esse nível de relacionamento ainda é um nível mais controlado, é um nível assim até de maior medo. E a pessoa, ela não busca uma profundidade. Ezequiel 47:4 fala assim: e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, né? Então nós estamos caminhando e a gente vê joelho. Quando eu vou olhar e vou pensar para isso, eu vou pensar assim: no joelho é quando eu me prostro, eu me dobro diante de Deus, eu reverencio a Deus. Mas e daí? Será que eu sou aquela pessoa que nesse nível de relacionamento eu faço o que Deus manda eu fazer? Vamos lembrar de Jonas? Jonas, ele traz um exemplo bacana. Uma pessoa que, profeta de Deus, né? Mas Deus manda fazer uma coisa, ele vai fazer outra. Sabe por quê? Vamos ver Jonas 4:2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânime, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas falou para Deus assim: eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, mas ó, eu oro, eu jejuo, eu te sirvo, o Senhor manda eu fazer, eu faço, mas isso eu não quero fazer não. O Senhor mandou eu ir para Nínive, vou para Tarsis, né? Vamos ver um outro exemplo? A Bíblia fala sobre um profeta novo. Esse profeta novo, ele obedeceu a voz de Deus. Deus mandou ele ir lá para Betel. Lá ele ia profetizar contra o altar que foi construído por Jeroboão, não agradava a Deus. E Deus falou para ele assim: ó, você não vai comer, você não vai beber naquele lugar. Pelo caminho que você for, você vai voltar por outro. E chegando lá, ele fez o que Deus mandou. Olha só, 1 Reis 13:8, diz assim: porém o homem de Deus disse ao rei Jeroboão: ainda que me deste metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Mas ele foi embora. Um profeta velho soube pelos filhos dele o que tinha acontecido, e esse profeta velho foi atrás desse profeta novo. Quando esse profeta velho encontrou esse profeta novo, olha o que ele fala: um anjo do Senhor veio e ele falou que você pode comer. E sabe o que ele fez? Ele acreditou. 1 Reis 13:18 e 19. Deus falou muito comigo sobre isso. E Deus falou assim: fale, e deu um foco nisso daí. Nós vamos entender. Então vamos lá? E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe, era mentira. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Enquanto ele estava comendo, o profeta velho falou: era mentira. E ele, olha, sofreu e foi à morte, né? Ele morreu porque o leão comeu ele, porque ele desobedeceu a Deus.
Esse nível de intimidade até o joelho faz a gente fazer muitas das vezes só o que a gente quer. Deus fala uma coisa, a gente vai e faz outra. Gálatas 1:8 fala assim, ó, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema, ou seja maldito, não faça. O importante é o que a Bíblia está falando. Qualquer profecia, se não está de acordo com a Bíblia, não considera. E Deus ainda fala assim, nós temos que estar atentos, porque vivemos dias de falsos profetas. E Deus ainda manda dizer, leia a palavra, se firme na palavra, consulte a palavra e medite nela, porque senão você vai ser enganado. Assim como esse profeta novo, né? Ele morreu, e morreu por um leão, inclusive o jumentinho que ele estava lá, ficou lá. E ó, o leão não comeu o jumentinho não, então presta atenção na palavra de Deus. Terceiro nível de relacionamento. Aí, então foi primeiro o tornozelo, depois o joelho, agora fala até lombo ou cintura, é bem essa parte. Nesse nível, são as pessoas que andam com Deus. O Espírito Santo conduz essas pessoas. Vamos ver, esse aqui é o 47, verso 4. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. É o nível mais profundo. Já é um nível que você vai ter mais dificuldade para voltar. É um nível que vai te levando mais à presença de Deus. E é interessante que a gente vê, ele é um nível que ainda nos faz nos regozijar em Deus, mas Deus ainda tem coisa maior. Vamos nos lembrar, por exemplo, lembra dos 12 discípulos que caminhavam com Jesus, que viviam com Jesus? João 15:15 diz assim, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E é isso que o Senhor quer que a gente pratique, quer que a gente entenda. O Senhor tem relacionamento maior conosco. Os 70 discípulos de Jesus, Jesus tinha os 12, inclusive um era Judas, o traidor, mas Jesus também tinha mais os 70. Lucas 10, 1 e 2 diz assim, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Quando a gente vê esse nível de relacionamento, a gente vê esse nível de intimidade, a gente ainda fala assim, opa, eu quero. É esse de andar com Deus, de obedecer a Deus, de servir a Deus, mas Deus ainda quer algo a mais. Quer algo maior, esse daí você vai trabalhar na minha obra, você vai fazer a minha obra, mas eu ainda tenho um nível maior. Águas profundas. Águas profundas pode significar esse relacionamento profundo. Um nível que você tem que buscar de madrugada, que você tem que orar, se consagrar, jejuar, estar simplesmente imerso no Espírito Santo. Quantas vezes eu me senti nadando? Você vai falar assim, como assim? Mas cada um tem sua experiência com Deus. Quantas vezes eu me senti nadando no Espírito Santo? É experiência com Deus, ninguém tira. Tenha experiência com Deus. E esse quarto nível é nível de experiência profunda. Ezequiel 47:5 fala assim, e mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. É nível de relacionamento e Deus quer contigo. Deus quer te dar algo a mais. Às vezes você se contenta somente em ir na igreja, mas Deus quer a mais. Aí você começa a se alimentar da palavra, se buscar Deus em oração, em jejum, e você começa a ir cada vez mais profundo, e o Senhor falando contigo, e você vai ouvindo, você vai andando com Deus, e você vai ver, cada vez você vai ser surpreendido. Lembra de Pedro, Tiago, João, Felipe, Estevão, Paulo, João Marcos. Depois que João Marcos
retornou lá com Paulo. Homens cheios do Espírito Santo e muito mais. Posso falar de João Batista, muitos. Eles foram mártires, mas mesmo eles sofrendo tudo o que eles sofreram, eles não se afastaram de Deus. Sabe por quê? Porque nesse nível mais profundo, o importante não é a tua vida. O importante é você viver para a glória de Deus. Tenta, busca o Senhor. Lembra de Abraão? Tiago 2:23. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele largou tudo, ele obedeceu a Deus. Você lembra de Enoque? Olha Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. É tremendo. Vamos falar mais um? Noé. A maldade naquela época era muito grande, mas Noé, ele fez a diferença. Noé, ele simplesmente foi poupado por Deus, porque mesmo ele vivendo numa geração corrompida, ele se manteve íntegro. Gênesis 6:8-22 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse é o versículo 8. Agora vamos para o 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Estou falando de obediência, estou falando de disponibilidade para obedecer, estou falando de querer agradar a Deus ao invés de agradar a si mesmo. Noé, quando ele construiu a arca, ele não se importou, ele estava sendo ridicularizado, ele estava sendo desprezado, as pessoas estavam assim, tirando com a cara dele, né? Por que não dizer assim? Mas o importante era que Deus tinha mandado e ele obedeceu. Após ele entrar na arca, quantos dias você acha que ele permaneceu na arca? 371. Segundo a conta de muitos. E se você parar para ler, você vai ver que eles têm razão. 371 dias na arca, até descer todos os animais. Que tremenda obediência. Mas nós poderíamos falar de Moisés. Moisés, ele tinha intimidade com Deus, ele entrava em relacionamento com Deus, que o rosto dele ficava brilhando. E Eliseu, Daniel. Agora vem a questão. Eu falei para o Senhor assim: Senhor, é difícil ter esse nível de relacionamento que esses homens tiveram. Sabe o que Deus falou para mim? Não é impossível, não é utopia. Daniel, ele também trabalhava, porque a gente fala assim: eu não tenho tempo, eu preciso me dedicar. Daniel, ele trabalhava, ele era chefe de família, mas ele tinha o horário dele com Deus. E como Deus chamou a minha atenção e pediu para eu compartilhar com você. Vamos concluir. Quando nós falamos nível de relacionamento, vocês veem, se vocês perceberam, eu trouxe a profundidade no relacionamento, trouxe esses homens do Antigo Testamento e trouxe do Novo Testamento. No Novo Testamento já tinha, após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo habitando com aqueles homens. Como é bom, como é gostoso, como é maravilhoso você deixar o Espírito Santo fluir na tua vida. Não estou nem falando de batismo no Espírito Santo, e olha que é tremendo, e Deus tem para aquele que buscar. Mas eu estou falando que mesmo em terra estrangeira, esse rio que Ezequiel mostra, ele nos mostra não como utopia, mas como a verdadeira presença de Deus, que quer estar relacionada e se relacionando com você. E por que não? Não é tremendo isso? O nome do Senhor é que será glorificado nesse relacionamento. É através da oração, meditação da palavra, falei do jejum, mas o importante é queira ter mais e mais e mais intimidade com Deus. Tiago 4:8, para a gente encerrar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha o primeiro passo. Vale a pena, eu te garanto. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude e que você tenha desejo, mas se esforça, tá? Porque vale a pena. Jesus te abençoe, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus, Deus te abençoe.